Olá, sou Viviane Farias e estou aqui para apresentar a vocês a curadoria virtual, a sensualidade feminina na arte. Eu escolhi 7 artistas contemporâneos, procurando trazer uma variedade de técnicas e linguagens. Mas antes de mostrar as obras dessa exposição, gostaria de contar como esta representação da sensualidade tem mudado através dos tempos. Nascida da própria necessidade humana de se comunicar, a arte transforma e é transformada há milênios. A representação da mulher, ao longo da história, foi se alterando de acordo com as mudanças ideológicas de cada época. Essas imagens sempre espelharam o papel da mulher em cada sociedade, em cada novo período histórico. O corpo humano foi desde sempre instrumento de poder e o corpo feminino muito mais objetificado do que o corpo masculino. A Vênus de Willendorf é a primeira imagem conhecida da mulher na pré-história. É uma estatueta em pedra, com formas bem avantajadas. Os seios, quadris e ventre são enormes, imagens que simbolizam a fertilidade. Na Grécia Antiga, predomina essa simbologia da maternidade, associadas às deusas do amor e da beleza, como a Afrodite de Quinido, de 350 a.C. O paganismo romano, na antiguidade, representava os deuses em sua nudez, assim como na antiga Grécia. Porém, com a queda do Império Romano, a partir do século I depois de Cristo, e com a ascensão do cristianismo, o pudor invadiria a arte, predominando essa tendência até a Idade Média. A mulher era representada como algo religioso, como por exemplo imagens da Virgem Maria e de Eva, que simbolizavam ambiguamente a maternidade e o pecado. Com o Renascimento, o corpo feminino vai adquirindo conotações mais mundanas e começa a se distanciar da ideia apenas religiosa, caminhando para valores mais terrenos. A sensualidade feminina passa a ser uma idealização do corpo cheio de curvas, sadio e belo, sendo este justamente um dos pilares da arte renascentista. Esta redescoberta da cultura e da arte greco-romana elevou o interesse pela nudez ao topo da cadeia artística. Com a criação da obra O Nascimento da Vênus, de Sandro Botticelli, é que o movimento renascentista tem sua personificação. Essa é a primeira pintura tendo a nudez feminina como tema principal. Nos séculos seguintes, as representações religiosas continuavam, porém alguns artistas já retratavam nus femininos em contextos pagãos e puramente sensuais. Ao fim do século XIX, a transição social pela qual passava a Europa refletiu mais uma vez na arte. Paris era urbana, cultural e noturna. Com os bordéis, a nudez do corpo e o significado latente da emoção era tema recorrente na arte moderna. No início do século XX, no expressionismo, os gestos, posturas e expressões faciais são explorados, não mais a sensualidade ou mera nudez. São as emoções muito mais do que corpos que estão nus na tela. O paradoxo da ausência de sensualidade na retratação de mulheres nuas revelava uma nova significação no artístico e tem um de seus pontos altos, revelando um contexto mais social do que sensual. Começava uma nova arte que, com o surgimento do cinema e posteriormente da performance, daria novos contornos e significados à nudez do corpo feminino na arte. Na arte contemporânea, surge uma postura progressista, irreverente e libertadora, onde a mulher encontra espaço para expressar suas ideias. O corpo feminino, antes retratado como objeto sensual, agora nas artes gráficas aparece fortemente ligada aos primeiros movimentos de emancipação da mulher. Nos impressos diários, as mulheres ora aparecem como mãe ou esposa nas anedotas de diversão familiar, ora como heroína moderna e ousada. Assim,
a mulher deixa de ser vista como centro do binômio sagrado-pecado para tornar-se humana. Com a criação da Mulher Maravilha no início dos anos 40, são geradas novas mulheres poderosas, primeiro como mulheres deusas, carregadas de forças místicas, intuitivas e obscuras. Neste caso, destacam-se fadas, bruxas e sereias. Depois, como mulheres lutadoras e heroínas, capazes de administrar diversos afazeres ao mesmo tempo e ainda agirem como administradoras de lares e da família. Nos últimos anos, a imagem feminina é uma mescla da mulher deificada, super-heroína, com seu lado prático e ao mesmo tempo sentimental, enfim, com as várias facetas da sua vida humana. Nos dias de hoje, a sensualidade vem sendo percebida de formas cada vez mais variadas, pois o ser humano também se torna mais complexo, mais voltado ao lado psicológico e espiritual. Assim, a sensualidade pode ser percebida através de um gesto, um olhar, uma atitude ou uma expressão de inteligência, dentre muitas outras formas que estimulem os sentidos. E a arte inova cada vez mais no modo desta representação. O que você vai ver a seguir demonstra esta afirmação. Através de diferentes linguagens e técnicas, podemos notar o traço comum desta mensagem. Dodo Neumann é uma criadora, uma artista que vive em Berlim, na Alemanha. Ao longo de suas várias experiências de vida, ela desenvolveu o conhecimento interior que todos fazemos parte do nosso universo. A arte de Dodo Neumann reflete a vida, que visa o equilíbrio certo das energias masculina e feminina. As obras de Dodo refletem sobre isso, desenvolvendo essa dualidade e os contrastes que ela cria. A sensualidade feminina é a energia necessária para contrastar com a masculina. Nossa vida física é criada por meio da dinâmica dessas duas energias. A vida nasce desse contraste, onde masculino e feminino, escuro e claro, frio e quente se encontram. A mensagem de Dodo, através de sua arte, é que apesar do contraste e das diversidades, pertencemos a uma fonte de energia que permeia tudo em nosso universo. Everson Fonseca. A metamorfose é uma das características marcantes da sua obra, mesclando borboletas, pássaros, galhos, folhas, flores, fundindo-se as formas humanas numa ambiguidade de gêneros, masculino e feminino. Os semblantes são invariavelmente frontais e têm um quê de retrato posado. Trata-se de personagens, ainda que eventualmente referenciados em pessoas reais, personagens oníricos, fantásticos, que habitam o mundo dos sonhos. A indumentária rebuscada, muitas vezes volumosa e rica em adereços, esconde quase todo o corpo e nos remete à Idade Média. Os fundos, ora, são constituídos por paisagens, todavia, grande parte deles recebe um tratamento moderno de cores chapadas, de formas geométricas, sobretudo listras. Glenn Hamilton busca inspiração nas formas da natureza, as formas sinuosas e fluidas, o movimento das folhas e galhos das árvores com o vento, as águas dos rios descendo pelas pedras ou o som dos pássaros. Para ele, a natureza é sensual e também sabe ser passional, forte, intensa, aniquilando e atraindo os seres. Ele percebe a força da ternura, o arrepio do calor, a transparência da profundidade intrigante. Ele busca as composições naturais, que precisam apenas do olhar artístico para existir além do material. Paulo Matos. A abordagem poética tem como protagonista o ser humano, desde sua origem primitiva à evolução e o atual rumo à decadência. No trabalho de pesquisa, ele alia história e ciência e mescla com as crenças e mitologias populares. Através de arquétipos, questiona o aspecto do feminino. Os anos de trabalho com a moda e a publicidade influenciam na linguagem estética do artista, resultando em um trabalho político
que informa e protesta ao mesmo tempo. Renan Leandrini. Através de suas lentes, este artista nos traz vários elementos que estão presentes em distintas etnias, como a música, dança e pinturas corporais. Ele retrata os rituais de embelezamento ou de guerra, a arte indígena de se pintar. Os cantos e danças fazem parte do cotidiano. É uma forma de celebrar e transmitir a cultura, tanto para as novas gerações como para outros povos. A fotografia das mulheres caiapós, adornadas com pinturas tradicionais e colares amarelos, é um registro de um desses momentos. Cada etnia apresenta um pouco de suas tradições, fazendo um belo espetáculo de cantorias e danças. Ele nos relata sua experiência incrível, um contato imersivo com uma cultura tão rica e distinta, um momento de muito aprendizado. Rosa Esteves. Artista visual e museóloga, ela desenvolve sua produção na área de fotografia, gravura, objeto escultórico e performance. Questiona o universo feminino por meio da exploração de arquétipos que dizem respeito ao corpo feminino na arte. Explora também as questões referentes aos efeitos do tempo sobre o corpo e a memória corporal, apresentando discussões sob um viés autobiográfico. Suzane Newman, arquiteta e urbanista, ela explora as fronteiras entre a arte e a arquitetura, utilizando a fotografia. Autorretratos pós-modernos, assim podem ser definidas as obras que Suzane apresenta aqui. Tomando a si mesma como objeto de reflexão, Suzane pensa as relações entre corpo, espaço e luz, extraindo os princípios básicos, oposições e conjunções.